Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos e irmãs. Misericórdia e paz. É com muita alegria que hoje, dia 24, sexta-feira, nós nos encontramos nessa véspera, nessa expectativa da vinda do Messias, para contemplarmos a sua misericórdia, contemplarmos as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Então vejam, meus irmãos, na espera, no desejo de nos encontrarmos com Deus, hoje nós não vamos meditar o diálogo de Deus misericordioso com a alma perfeita, mas vamos meditar aquilo que o Padre Miguel Sopótiko, o confessor de Santa Faustina, escreveu neste livro, A Misericórdia de Deus em Suas Obras, quando ele fala da misericórdia divina na Anunciação, quando São Gabriel anuncia a Virgem Maria. E nós vamos entender um pouco mais daquilo que Deus deseja para nós por meio da Virgem Santíssima. Então, se um dia você tiver a possibilidade de entrar em contato com este livro, e se deter, você vai entender todo o mistério da misericórdia em tudo aquilo que Deus fez, e em tudo aquilo que Ele deseja continuar fazendo nas nossas almas. Então preste atenção naquilo que o Padre Sopótiko nos escreve. Lembrando, o Padre Sopótiko, Miguel Sopótiko, era o confessor de Santa Faustina. Então ele escreve o seguinte: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Com essas palavras, o arcanjo Gabriel revela à Virgem Maria a sua Imaculada Conceição, contrapondo ao mundo depravado a pureza e a impecabilidade da Virgem Imaculada. A graça e o pecado jamais e em parte alguma podem coexistir juntos. Se Maria é cheia de graça, isso significa que o pecado em sua vida nunca teve espaço. Ela esteve sempre livre de todo o pecado, inclusive no momento da sua concepção. O pecado original com o qual todos os seres humanos são concebidos não alcançou Maria. De outra forma, ela não seria a cheia de graça. Da mesma forma, nas palavras "O Senhor está contigo", o arcanjo não define o tempo em que Deus está com ela, ou seja, afirma que Deus está com ela sempre, que esteve com ela até no momento da sua concepção. E onde está Deus, não pode haver o pecado. Por isso Maria é concebida sem pecado e por isso merece a saudação bendita entre as mulheres. Maria por si mesma não mereceu tal privilégio, mas foi concebida sem pecado original em razão dos méritos de Jesus Cristo, de quem devia ser mãe. Trata-se de uma grande misericórdia divina que Deus não concedeu a nenhuma criatura, mas unicamente a Maria. Cristo inicia a salvação do mundo a partir de Maria. Atribui-lhe os seus méritos, sobretudo, e faz com que ela comece a esmagar a cabeça do demônio já no primeiro instante da sua concepção, porquanto não era conveniente que, mesmo por um instante, ela se encontrasse na escravidão do pecado e estivesse submetida ao poder do demônio. Ela devia ser mãe de misericórdia e mediadora de toda a graça, a fim de derramar sobre toda a humanidade, sobre todos os seus filhos adotivos. O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Com essas palavras, o arcanjo anuncia a Maria o mistério da Santíssima Trindade. Ao ter escolhido Maria como mãe de seu filho, Deus não a considerou uma serva, como ela chama a si mesma.
mas a introduz em sua família divina. E ao fazer isso, a torna confidente dos seus maiores mistérios e participante da sua vida, iniciando-a na sua máxima felicidade. A revelação da Santíssima Trindade é uma prova de extraordinária misericórdia divina para com Maria e para conosco, porquanto permite conhecer o que é a santidade e nos anima a buscá-la. Vejam, meus irmãos, que grande alegria poder contemplar a misericórdia divina de uma outra perspectiva, né? Agora, não mais pelo testemunho, como Santa Faustina nos relatou até agora, mas a partir de uma obra teológica que estuda a Sagrada Escritura e que estuda a própria vida de Maria. Vejam, meus irmãos, constantemente nós ouvimos os protestantes dizendo que Maria é uma mulher qualquer, né? E dizem tantas heresias da Virgem Maria, porque não entendem o grande mistério que existe na Virgem Maria. E para entendermos o Natal, para abrirmos o nosso coração para o nascimento de Jesus, nós precisamos ir por meio da Virgem Maria. Porque o próprio padre, que era doutor, né? ele era professor de teologia, ele escreve, né, que a graça e o pecado jamais podem existir juntos em uma única pessoa. Então, por exemplo, Maria, para ser a mãe de Deus, ela precisou dessa graça de Deus para que ela nascesse sem pecado. Quando Adão e Eva pecaram, né, que se fizeram escravos de Satanás, desobedeceram a Deus para obedecer à serpente, todos os filhos de Eva, que somos nós, os degradados filhos de Eva, nós temos em nós o pecado original, nós recebemos por herança o pecado original. E se Maria tivesse recebido também esse pecado, ela daria como herança a Jesus. E se Jesus nascesse com pecado, ele também nasceria escravo de Satanás, porque é isso que o pecado faz em nós. O pecado, ele nos escraviza, ele nos tira a liberdade. Então, para que Jesus nascesse sendo Deus, né, como ele é livre do pecado e cheio de caridade, ele primeiro precisou preparar a Virgem Maria. A Virgem Maria não é fruto do ocaso, né? A Virgem Maria, ela é pensada por Deus desde a eternidade, para que por meio dela, por meio da sua Imaculada Conceição, porque ela pisa a cabeça de Satanás, nascesse Jesus. Tanto é que nós celebramos agora, 8 de dezembro, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? 8 de dezembro, e no dia 8 de setembro nós celebramos o nascimento da Virgem Maria, 9 meses, né? Celebramos 8 de dezembro, o dia que a Virgem Maria foi concebida sem pecado no ventre de Santa Ana. Uma graça de Deus. Então Maria não é uma mulher qualquer. Primeiro, Maria, ela é pensada por Deus e ela é colocada dentro da família divina como uma membra da família divina, né? Que Deus faz com que ela se torne a mais confidente dos seus maiores mistérios e participante da sua vida, né? Maria não é uma mulher qualquer. Ela tem esse amor por Deus, amor pela vontade de Deus, que muitas vezes o pecado tira de nós. Então, o primeiro ponto da vida da Virgem Maria que o Padre Sopótico quer nos dizer para nos preparar para o Natal é que não pode existir em nós também o pecado e a graça de Deus. Nós precisamos ter essa luta constante contra o pecado, porque quando nós pecamos, nós nos colocamos num estado de escravidão ao poder do demônio. E é uma escravidão, é um vício que faz com que a gente queira cada vez mais aquele mal. Por isso a escravidão, não necessariamente que nós estejamos presos ou amarrados a correntes. Não é este sentido da escravidão, é uma escravidão interior, em que a nossa alma se faz dependente daquilo que é mal, mesmo a gente sabendo que aquilo é mal. E nós não conseguimos mais nos libertar porque nós somos escravos. E de Satanás. Por isso que as almas que morrem em pecado mortal, se não forem assistidas pela graça de Deus no último momento, porque Deus pode derramar a graça da contrição perfeita no último momento e a alma se salvar, mas se a alma não se abre para essa graça no último momento da sua vida e morre em pecado mortal, a nossa igreja nos ensina que ela vai para o inferno, porque a alma passou a vida todinha sendo escrava de Satanás.
se dando aos pecados mortais. Então, a Virgem Maria quer nos ensinar que nós devemos abrir nosso coração para a graça de Deus e para renunciar ao pecado. Mas, sobretudo, confiar na sua maternidade, porque ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe e que pisa a cabeça de Satanás. Por isso que em inúmeras imagens, da Virgem Maria, Nossa Senhora está com os pés em cima de uma serpente. Porque ela quebra o jugo de toda a escravidão, ela quebra toda a escravidão do pecado. Ela nos liberta, mas por que ela nos liberta? Ela nos liberta para nos levar ao seu Filho. Por isso que hoje, dia 24, nós dedicamos esse dia totalmente à Virgem Maria. Porque ela, como uma boa mãe e não como uma mulher qualquer, Os protestantes, eles são muito infelizes e serão muito infelizes se continuarem pensando nisso. Ela não é uma mulher qualquer, ela é pensada por Deus desde toda a eternidade e ela é medianeira, Ela é medianeira de todas as graças, a mãe da misericórdia que se encarna e que nasce e que traz para nós todas as graças. Ela é quem media, ela pede a Jesus e traz para nós, mas ela também em si tem méritos. Porque se uma alma se santifica aqui na terra, que é cheia de pecado, se santifica e alcança méritos diante de Deus, a ponto de realizar curas, de realizar milagres, imagine a própria mãe de Deus, que é mãe de Jesus. Ela é mãe, foi ela quem deu o sangue a Jesus, ela quem deu um corpo a Jesus. Foi no ventre de Maria que Jesus foi gerado e é da Virgem Maria que Jesus nasce. É Maria quem alimenta Jesus. É Maria que se mantém de pé na cruz. É Maria que recebe Jesus morto nos braços. Ela é mãe. Ela não é uma mulher qualquer. E é esta mãe que padeceu e que foi fiel à vontade de Deus até o fim. É a ela que nós devemos recorrer para que ela nos liberte do pecado, porque a graça de Deus não vai habitar no nosso coração se no nosso coração nós ainda somos escravos de Satanás. É só por meio da Virgem Maria. É por meio da Virgem Maria que a salvação entra na casa de Isabel, na casa de Zacarias. Desde o momento em que a Virgem Maria chega, a criança pula de alegria no ventre de Isabel, porque Maria não é uma mulher qualquer. Maria é a mãe de Deus, Maria é a nossa mãe, porque Jesus disse do alto da cruz, discípulo, João, eis aí a tua mãe. Foi ali naquele momento que Jesus nos deu Maria como mãe. E Maria quer nos libertar, a Virgem Maria, a nossa mãe, ela quer nos libertar do pecado, que se nós não nos libertarmos, nós vamos para o inferno. Nós seremos eternamente escravos de Satanás no inferno. Sofreremos os terríveis tormentos do inferno pela escravidão que nós vivemos aqui na terra. A impureza, a luxúria, a avareza, a gula, a inveja, e tantos outros males que nos fazem escravos de Satanás. A Virgem Maria quer nos libertar. E nós precisamos ficar atentos, porque como ela disse nas bodas de Caná, ela quer dizer a nós hoje, fazei tudo o que ele vos disser. Porque a vontade de Deus é o amor e a própria misericórdia. A vontade de Deus é vida e vida em abundância. E ela quer nos libertar das garras de Satanás e nos inserir na família divina da Santíssima Trindade. Os protestantes às vezes emburrecidamente dizem que não existe Trindade, mas na própria Sagrada Escritura diz, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo, de Deus Pai, te cobrirá com sua sombra. Por isso que aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Às vezes a gente fica tão emburrecido pelas bobagens que os protestantes dizem que nós não conseguimos interpretar, não entender o que a Sagrada Escritura diz, Mas o que a Virgem Maria quer nos trazer hoje é esta mensagem. Ela quer libertar os nossos corações de todo o pecado para recebermos Jesus que vai nascer. Ele vem para nos salvar, mas é Maria quem primeiro cuida do nosso coração para recebermos a Jesus. Por isso, neste dia, nessa sexta-feira, dia 24, nas vésperas do nascimento de Jesus,
Vamos consagrar o nosso coração à Virgem Maria para que ela nos liberte de Satanás e nos conceda a graça da liberdade dos filhos de Deus. Tomai o nosso coração, mãezinha, e fazei dele uma manjedoura para que o menino Jesus possa nascer. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Meus irmãos e irmãs, fiquemos com Deus, aguardemos a vinda do Messias, deixemos que a Virgem Maria cuide do nosso coração e com muita alegria nós nos encontramos novamente amanhã. Um forte abraço, meus irmãos, e até amanhã.